se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Me encontro alegre, me encontro feliz, por mais uma vez poder estar com os irmãos nessa noite, por tudo que já vi aqui neste lugar, pelos louvores aqui apresentados, né? Sempre eu comento com Valquíria, os irmãos dos louvores aqui estão de parabéns, todos os irmãos que louvam ao Senhor, que tocam para o Senhor. O Espírito Santo do Senhor, Ele tem me envolvido através dos louvores aqui nessa congregação. E eu me sinto honrado por fazer parte com os irmãos aqui neste lugar. Amém, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e o tocou, e lhe disse: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem assentar. Nesta noite, os irmãos pastores da nossa congregação são mais aptos a trazer exortações aos corações dos irmãos. Eu gosto sempre de trazer uma palavra da parte de Deus, mais voltada para o lado de esperança, mais voltada para o lado de que as coisas podem mudar, podem melhorar. E nesta noite o Espírito Santo do Senhor, Ele colocou no nosso coração esse texto, e eu tenho certeza que os irmãos vão sair daqui nesta noite mais saciados da palavra do Senhor, mais revigorados e mais cheios da sua graça sobre as nossas vidas. Irmãos, estamos diante de um texto ao qual eu também irei usar outros textos semelhantes a estes, que fala acerca do toque ou da importância do toque de Jesus nas nossas vidas. O toque de Jesus, irmãos, ele tem um efeito extraordinário. O toque de Jesus, ele tira dos nossos corpos, das nossas vidas, 9 ao 31, estava doente, estava enferma. Esta mulher, ela ardia em febre, nos diz a palavra do Senhor. Mas ao Senhor Jesus Cristo entrar diante da casa daquela mulher, ao qual Jesus Cristo entrando ali e se encontrando com aquela mulher, algo que às vezes a medicina naquele momento não resolvia para ela, nenhuma plantação, medicação às vezes resolveu o seu problema. Ela pode ter tomado diversos chás, ela pode ter tomado diversos cuidados acerca de uma febre, sabendo ela que estava dentro dela alguma infecção, mas essa infecção era uma infecção séria, essa infecção era uma infecção grave, e as plantas medicinais que aquela mulher tinha com ela não conseguiram abaixar a sua febre. Os esforços daquela mulher, toda a dedicação daquela mulher ou dos seus familiares em ajudá-la, não pôde tirar a febre que ardia em seu corpo. Mas houve um momento especial na vida daquela mulher, ao qual Jesus Cristo, vindo juntamente com seu parente, entrou ali naquela casa, e algo extraordinário aconteceu a partir do momento em que Jesus toca naquela mulher. A partir do momento que Jesus tocou naquela mulher, imediatamente aquela infecção que estava no seu corpo, aquela febre que ardia no seu corpo, imediatamente nos diz a palavra do Senhor que saiu do seu corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O toque de Jesus nas nossas vidas
ele é preciso e necessário para acabar com as infecções espirituais nas nossas vidas. Muitas das vezes nós também começamos a arder em febre devido a algumas falhas das nossas vidas, devido a alguns constrangimentos ao qual nós passamos, devido a algumas coisas ao qual nós enfrentamos, e muitas das vezes nós cedemos, e às vezes essas infecções, ela acaba acertando as nossas almas, ela acaba contaminando, infectando a nossa alma. Mas eu creio nesta noite, independente da infecção que nós temos, independente da temperatura que nós temos no nosso corpo, na nossa alma, devido ao toque de Jesus nas nossas vidas nesta noite, eu tenho a certeza que a nossa alma sarará e a nossa vida estará diante do Senhor da maneira que Ele requer nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós lemos um texto acerca de um leproso que se aproximou de Jesus, acerca de um leproso que ele, sabendo que Jesus estava ali, ele rapidamente no seu coração, ele coloca um propósito de ir ao encontro de Jesus. E este leproso, sabendo que havia um risco tremendo, ele não poderia aproximar-se das pessoas. Quando uma pessoa era detectada com essa doença chamada lepra, essa pessoa, ela deveria anunciar em alta voz, dizendo que ela estava contaminada, que ela era uma pessoa imunda, que ela era uma pessoa que estava passando por uma situação, para que as outras pessoas que estivessem em sua volta tivessem um cuidado maior, tivessem um cuidado de se distanciar mais dela. Então essa pessoa, para não ser morta, ela era obrigada pela lei a anunciar a sua chegada na cidade, anunciar a sua chegada numa praça pública, aonde tinha uma pessoa, e essa pessoa leprosa, por algum motivo ou necessidade, ela se aproximava de uma cidade, havia nela o necessário ou a necessidade dela se curvar diante desta lei, dizendo que era imundo, dizendo que tinha problema, dizendo que tinha dificuldade. E essa pessoa, ao qual nós citamos aqui nesta noite, no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, ela teve a coragem de se aproximar de Jesus, ela teve a coragem de enfrentar a lei naquele momento, não só a lei judaica, mas também a lei romana. Ela teve a coragem de se dispor, de se levantar e ir diante daquele que poderia resolver o seu problema, ir diante daquele que deveria ou poderia resolver a sua dificuldade. Ele enfrentava uma dificuldade de um lado, devido à lepra, ele perdeu a comunhão com a sociedade, devido à lepra, ele perdeu a comunhão com a sua família, devido à lepra, ele perdeu oportunidades na sua vida, devido à lepra, ele perdeu o seu sonho de às vezes constituir uma esposa, um lar, uma família, um bom trabalho. Ele teve muitas percas na sua vida devido à necessidade ao qual ele estava passando naqueles momentos. Mas esse homem, ele se dispôs, mesmo enfrentando essas dificuldades, mesmo enfrentando essas lutas, mesmo enfrentando esses problemas, ele ergueu a cabeça num dia, ele se levantou, ele se pôs em pé, ele agiu e procurou ir ao encontro daquele que poderia resolver os seus problemas. Essa é uma grande atitude que nós poderíamos ver na vida deste irmão, ao qual nós também temos que praticar, ter a coragem de muitas das vezes nos levantar e de nos erguermos diante daquele que pode resolver as nossas causas. Muitas das vezes nós temos problemas, muitas das vezes nós temos dificuldade, muitas das vezes nós enfrentamos lutas, seja familiar, talvez não é uma enfermidade chamada lepra, conhecida como hanseníase, talvez não é esse tipo de coisa, mas todos nós sofremos alguma coisa, passamos por alguma coisa, enfrentamos algum obstáculo, enfrentamos algumas lutas, enfrentamos alguns problemas, mas nós temos que fazer e ter essa atitude que este leproso teve nessa noite ou nesse dia, essa atitude de se levantar e ir diante
pode resolver as nossas lutas, e diante dele em oração, e diante dele em jejum, e diante dele de todas as formas possíveis, para que nós venhamos alcançar, assim como ele alcançou, as nossas vitórias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse homem, ele enfrenta a lepra, uma doença conhecida como hanseníase nos dias atuais. Esse homem leproso, ele não ficou no seu lar, ou no leprosário, melhor dizendo, tão somente se lamentando pela situação que ele estava enfrentando. Ele não ficou ali, deitado, prostrado, se lamentando ao olhar para a sua pele e ver as contaminações, os defeitos que o seu corpo já havia tendo ao decorrer daquela doença. Talvez ele não tinha mais dedos, talvez ele não tinha mais a mão, mais o braço, talvez lhe faltava o nariz, um pedaço da orelha no seu corpo, e todos os dias ele olhava para as suas dificuldades, todos os dias este homem olhava para os seus defeitos, para as suas situações, e às vezes muitos de nós olhamos para os nossos defeitos e as nossas situações, mas continuamos na mesma situação que nós estamos. Nós continuamos do mesmo jeito devido às situações que nós enfrentamos, mas nós temos que ver o exemplo deste homem que estava no leprosário, cheio de pessoas com ele, e ele olhando para ele, vendo aquelas feridas, mas ele se decidiu se levantar, ele se decidiu se colocar de pé, ele se decidiu caminhar, sair daquele leprosário e ir ao encontro de Jesus. Não foi fácil para ele sair do leprosário, de um lugar distante da sociedade, sair do leprosário, de um lugar onde era cercado, protegido, para que eles não saíssem dali. A alimentação era jogada para eles ali, bebidas, álcool, ou o que eles necessitavam, água, eram colocados para ele ali, né? Eles tinham essa dificuldade, mas mesmo assim, mediante essa dificuldade, mediante a distância, ele não olhou a distância. Muitas das vezes nós olhamos a distância para participar de um culto, muitas das vezes nós olhamos a distância para receber. Está tão longe a minha vitória, está tão longe a minha bênção. Às vezes a sua bênção ou a sua vitória está mais perto do que você imagina. Louvado seja o nome santo do Senhor. Basta tão somente se levantar da situação que você se encontra, basta tão somente se erguer da situação que você se encontra, para que você venha receber a sua vitória. E aquele homem, ele se levantou, aquele homem, ele se ergueu no leprosário, ele teve dificuldade para sair daquele lugar, ele teve dificuldade para se levantar daquela situação, ele teve dificuldade de caminhar até o encontro de Jesus. Eu não sei quantos quilômetros eram que esse homem teve que caminhar, eu não sei, quando ele chegou próximo daquela cidade onde Jesus estava, as pessoas olhavam para ele e criticavam, as pessoas visualizavam a situação daquele homem e lógico, e rapidamente o rejeitava, mas aquele homem, ele não olhou a rejeição de ninguém, aquele homem, ele não olhou a quilometragem que ele tinha que percorrer, aquele homem, ele não olhou nada disso, ele só olhou para o alvo que ele necessitava, ele só olhou para a pessoa de Jesus que ele precisava alcançar. E nesta noite, eu digo para você, nesta noite, não olhe para os seus problemas, não olhe para o tamanho das suas dificuldades, olhe somente para aquele que pode resolver a sua luta e pode lhe garantir a vitória. Nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem foi ao encontro de Jesus buscar socorro, porque ele sabia, no Salmo 121, versículo 1 e 2, ele sabia que ele precisava buscar, e este socorro só vinha somente do Senhor nosso Deus. Ele tinha esse entendimento acerca das Escrituras, ele tinha no seu coração conhecimento que somente Deus poderia salvá-lo daquela situação. Muitas pessoas continuaram ali naquele leprosário, muitas pessoas, eu penso que ele convidou algumas para ir com ele, penso eu que
dificuldades, nem todas as pessoas quiseram enfrentar os mesmos problemas, nem todas as pessoas que estavam ali naquele leprosário estavam dispostas a tomar atitudes que viessem a beneficiar as suas vidas. Mas aquele homem, ele tinha no seu coração o desejo: eu vou vencer, eu vou vencer. E nesta noite eu quero dizer para você: tem esse desejo no coração, você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Toma essa atitude nesta noite, siga esse exemplo nesta noite, que a sua vitória está mais perto do que você imagina. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem teve atitude, aquele homem, ele aproximou-se de Jesus, diz a palavra, ele se curvou diante de Jesus, diz a palavra, e ele adorou a Jesus, diz a palavra. Nós precisamos, assim como este homem, além de nós nos aproximarmos do Senhor, além de nós, independente das nossas dificuldades e problemas, nós aproximarmos do Senhor, nós também temos, ao chegar diante da sua presença, nos curvar diante da sua presença, assim como esse homem curvou. Esse homem, ele mostrou respeito diante da pessoa de Jesus. Esse homem, quando ele se curva, ele demonstra às outras pessoas que ele vê em Jesus uma autoridade. Este homem, quando ele se curva diante da presença do Senhor Jesus, ele mostra que ele é um necessitado, que ele é um carente, que ele precisa que Jesus o venha socorrer da sua necessidade. E é assim que nós temos que fazer, irmãos, mostrar, nos curvando diante de Jesus, que nós não somos nada, independente do nosso convívio social, independente do nosso trabalho, independente do meio econômico que nós temos, da idade do menor ao maior, ou do tamanho que a pessoa seja, nós temos que mostrar para Jesus que, independente de qualquer coisa, nós temos Ele como autoridade nas nossas vidas, nós temos Ele como uma pessoa espiritual, e nós o reverenciamos porque Ele é Deus e Ele está pronto quando nós nos curvamos e nos colocamos de joelhos dobrados diante da sua face, o reconhecendo com o coração contrito, com o coração cheio de gemendo. Ele entende as nossas falhas, Ele entende as nossas necessidades, Ele sabe o que está no nosso coração, no profundo do nosso interior, e Ele está pronto, sabendo Ele qual é a sua luta e dificuldade. Ele está pronto nesta noite, se você se curvar a Ele com o seu coração contrito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele teve essa atitude, e além de tudo ele o adorou, prestou adoração ao Senhor. É assim que nós estamos fazendo nesta noite. Nós não estamos aqui de brincadeira. Os irmãos que louvaram o Senhor aqui, eles não louvaram de brincadeira, eles não louvaram para aparecer para ninguém, eles não louvaram somente para mostrar os seus dons e talentos, mas eles estão aqui nesta noite louvando ao Senhor, demonstrando ao Senhor a sua adoração a Ele. E assim fazer, seja na oração, demonstre a Deus a sua adoração, seja no louvor, demonstre a Deus a sua adoração, seja no momento em que você receber a oportunidade de trazer uma palavra, demonstre a Deus a sua adoração, e Ele vai atender as suas necessidades. Louvado seja o nome santo do Senhor. O toque de Jesus, Ele tira infecções. O toque de Jesus, Ele purifica. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este homem, ele chegou na presença de Jesus e teve um diálogo com Jesus. Ele teve uma conversa com Jesus. Ele mostrou para Jesus, através das suas palavras, qual era o seu anseio, qual era o seu desejo. E através das nossas palavras, falando com Jesus,
Ele vai nos atender, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, vendo aquele homem naquela condição, com o seu coração contrito, chorando por dentro e por fora, Jesus estende a mão sobre aquele homem. O leproso era proibido de viver em sociedade. O leproso, ele tinha diversas marcas. O leproso, ele tinha, além das marcas, diversas deformações no seu corpo. O leproso não tinha, muitas das vezes, esperança de cura pela medicina, esperança de cura pelas pessoas que ali tinham um certo entendimento de plantas medicinais. Essa pessoa, quando chegava na situação de ter esta doença chamada lepra, muitas das vezes ele tocava na sua pele e não sentia mais nada, não tinha mais sensibilidade. Muitas das vezes os médicos daquela cidade, para saber se uma pessoa ela tinha essa doença, eles jogavam água quente no local. Se aquela pessoa não sentisse nada, se comprovava então que aquela pessoa tinha uma doença chamada lepra. E ali fizeram testes com aquele leproso, colocaram na sua pele uma água quente, e ele viu que realmente não tinha o que fazer pela medicina, não tinha o que fazer pelas plantas medicinais, não tinha o que fazer pelo conhecimento dos seus pais, pelo conhecimento dos seus avós, não tinha o que fazer. A única coisa que ele poderia fazer era entender que existiam problemas na vida dele, que somente Jesus poderia salvá-lo daquela situação. Existem problemas nas nossas vidas, e é algo que nós também precisamos entender, que existem problemas que somente Jesus pode resolver por nós. Somente Jesus, ao tocar nos nossos problemas, somente Ele pode resolver por nós aquilo que nós necessitamos. E este homem, cheio de imperfeições, cheio de marcas, cheio de defeitos, sem esperança, excluído, ignorado pela sociedade, miserável, desprezado pela sociedade. Este homem, considerado maldito pela sociedade, ele suporta por anos uma doença que ela é lenta e ela é progressiva, ela vai crescendo aos poucos, ela é lenta, é imperceptível. Quando se percebe, ela já está avançada, e quando ela está avançada, ela não para, ela continua crescendo, ela continua aumentando, ela continua progredindo. E este homem, ele viu que estava assim, ele viu que estava progredindo o seu problema. Muitas das vezes progride também problemas que nós enfrentamos. Muitas das vezes progride também, ou nós temos que suportar de maneira lenta e progressiva esses problemas que surgem nas nossas vidas. Muitas das vezes leva anos para nós conquistarmos aquilo que nós queríamos para ontem. Muitas das vezes leva um certo tempo, leva uma certa atitude, um certo comprometimento para nós alcançarmos imediatamente aquilo que necessitamos. E este homem, por muitos anos ou por muitos tempos, ele sofreu, ele teve que viver naquela situação, depender de restos de comida dos outros, depender de restos de alimentos, de bebidas das outras pessoas, que muitas das vezes não serviam para elas e eram jogadas no leprosário. Ele teve que viver e conviver com pessoas que também não tinham expectativas de melhora, não tinham expectativas de vida, não tinham expectativas, não tinham ânimos
e ele teve que conviver com essas pessoas por diversos anos. Mas quando ele tomou essa atitude diferenciada, ao qual nós também temos que tomar, eu insisto em dizer que muitas das vezes nós também andamos com pessoas que não acreditam em mais nada, convivemos com pessoas desacreditadas, desanimadas, entristecidas devido aos seus problemas e circunstâncias. Muitas das vezes nós convivemos com essas pessoas, vivemos com essas pessoas, e muitas das vezes, por andarmos com essas pessoas ou convivermos com ela, acabamos ficando igual, acabamos pegando a mesma fragilidade que a outra tem, acabamos pegando para nós. Mas nós temos que nesta noite enfrentar esses problemas. Eu estou dizendo isso porque alguém nesta noite está passando por problemas, e talvez um problema sério que ainda você não contou para ninguém, talvez um problema que às vezes muitos já sabem que você está vivendo. Mas esse homem, ele teve a atitude de não andar mais com aqueles que colocavam ele para baixo. Ele teve a atitude e percebeu que ele deveria se distanciar daqueles que estavam na mesma condição que ele e não queria se reerguer. E essa mesma, ou este mesmo pensamento, nós temos que ter nesta noite, de procurarmos evangelizar, mas entendermos que nem sempre podemos conviver, andar com pessoas que estão nessa fase de desânimo, porque senão nós também ficamos desanimados, porque senão nós ficamos entristecidos, porque senão nós ficamos desacreditados. Nós temos que saber o que ouvimos nas televisões, o que nós ouvimos nas rádios, porque hoje em dia o que passa nos programas de televisão, nas rádios, ou nos meios de comunicação em geral, são só palavras para nos entristecer, são só fatos que demonstram que este mundo está perdido. E muitas das vezes nós nos focamos nessas reportagens, muitas das vezes nós visualizamos certas situações e ficamos sem esperança. Agora acabou, agora nós estamos perdidos, agora desanimei de vez. E talvez são estas as suas palavras nesses últimos dias, mas eu te digo para você nesta noite: houve esperança para este leproso, e há esperança para as nossas vidas. Louvado seja Deus é bom e a sua misericórdia é infinita. Aleluia! Esse homem, ele viveu afastado do convívio social. Esse homem, ele viveu afastado dos seus amigos e família. Esse homem, por ser leproso, ele tinha que andar com o seu rosto coberto. Ele tinha vergonha devido à falta de pele no seu rosto. Por lei ele era obrigado a andar com o seu rosto coberto, a andar não demonstrando seus defeitos. Os defeitos eram existentes, mas ficavam escondidos. Os defeitos existiam, mas ficavam cobertos. Era assim a vida desses homens. E muitas das vezes nós também temos defeitos e ficamos cobrindo os nossos defeitos, ficamos acobertando os nossos defeitos, ficamos cobrindo as nossas falhas. Mas nós temos que entender que muitas das vezes nós temos a necessidade de compartilhar com alguém as nossas dificuldades, demonstrar para alguém da nossa confiança os nossos defeitos, para que essa pessoa venha nos ajudar também aconselhando, nos ajudar, nos acompanhando em oração. Não esconda as suas falhas, seus defeitos, seus problemas. Muitas das vezes é necessário esconder, mas tem hora que é preciso desabafar com alguém, é preciso abrir o coração com alguém. Muitas das vezes é preciso
Jesus está aqui nesta noite e Ele reconhece, Ele sabe que está por baixo dessa cobertura que você colocou. Glória a Deus. Ele sabe porque está por baixo daquilo que você cobriu. E Ele está aqui nesta noite, não para olhar os seus defeitos, não para olhar as suas imperfeições, mas Ele está aqui nesta noite para estender as suas mãos para a sua vida e te abençoar e te tirar dessa situação que você está enfrentando, seja ela qual for. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que Ele fez com aquele leproso. Ele se estendeu, Ele estendeu as mãos, algo que os sacerdotes daquela época não fazia, não estendia a mão para ninguém, algo que às vezes os seus vizinhos não faziam, seus familiares não faziam, não tinha uma disposição de estender as mãos sobre aquele necessitado. Ele enfrentou essas circunstâncias, Ele enfrentou essas considerações da população para com Ele, o chamando de imundo, o chamando de uma pessoa desprezível. Mas quando Jesus se aproximou daquele homem, Jesus ele não faz como os sacerdotes, Jesus não faz muitas das vezes como os nossos familiares, Jesus não faz muitas das vezes como os nossos vizinhos. Jesus ele estende as mãos. E aonde Jesus toca, algo acontece. Aonde Jesus põe a mão, algo acontece. Aonde Jesus coloca as suas mãos, as coisas são modificadas. E nesta noite, Jesus está colocando a mão sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua necessidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este homem enfrentou tudo isso. Andava com seu rosto coberto, era considerado imundo, mas esse homem, ele se ajoelha, ele se sujeita e ele se humilha. Ele se ajoelhou diante da face do Senhor, ele se sujeitou a enfrentar os seus problemas e dificuldades, a enfrentar a multidão que poderia apedrejá-lo. Ele se dispôs a se levantar e a se humilhar, mesmo ele tendo toda a necessidade, porque muitas das vezes nós não queremos nos humilhar, muitas das vezes nós não queremos nos ajoelhar, nós queremos dar um jeitinho, nós queremos confiar no dinheiro, nós queremos confiar em circunstâncias ao qual nós temos em mãos, mas muitas das vezes nós temos que nos ajoelharmos diante do Senhor. Muitas das vezes nós temos que nos sujeitar e nos humilhar diante da face do Senhor, mas com o coração contrito, para que Jesus venha compadecer de nós, assim como Ele se compadeceu e estendeu a sua mão para aquele leproso. Ele então ali teve essas atitudes, e ele poderia talvez ter no seu coração, mesmo indo caminhando com o pensamento: eu vou encontrar Jesus, eu vou chegar diante da sua face, eu vou me posicionar diante dele. Mas muitas das vezes, mesmo ele tendo esse desejo no coração, ao caminhar 5, 10, 15 quilômetros, eu não sei quanto, talvez ele tinha leves pensamentos que ele poderia morrer, que ele poderia, o alívio dele poderia ser a morte instantânea ali mesmo naquela estrada. Talvez ele poderia achar no seu coração que ele deveria acabar com a sua vida, mas dentro dele mais forte dizia: não anda mais, caminhe um pouco mais, insista um pouco mais, para que você venha alcançar a sua vitória. Talvez uma pequena voz dizia para ele: desista agora, desista agora, você vai ser apedrejado, você vai ser envergonhado.
mas uma voz maior, uma voz mais forte, uma voz do Espírito de Deus o fortalecia, dizendo: não, insista mais. Talvez você está desanimado, mas o Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite: insista um pouco mais, levante um pouco mais, caminhe um pouco mais. A sua vitória está mais próxima do que você imagina. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia! E este homem enfrentou tudo isso, mas ele se aproximou de Jesus. Ele venceu a morte. Está registrado no livro de Números 5:3, ao qual a lei dava o direito de matar o que fosse imundo. Esse homem venceu a morte. Esse homem, ele venceu a vergonha, ele venceu as feridas, ele venceu as chagas, ele venceu as imperfeições, ele venceu os defeitos, ele venceu as barreiras naturais, ele venceu as barreiras espirituais, ele venceu os preconceitos da população, ele venceu os preconceitos religiosos, ele venceu tudo isso para receber o toque de Jesus, para receber o afeto de Jesus, o carinho de Jesus, para receber o respeito de Jesus, para receber a sua necessidade, para receber o seu milagre. Esse homem teve que vencer. E você também tem que vencer em nome de Jesus. Vencer os seus problemas, vencer os seus defeitos. Você talvez se julgue inferior aos outros. Você talvez se julga ou se menospreza devido à sua situação financeira, devido à sua idade, devido ao seu tamanho, devido a algum defeito físico que você tenha. Talvez você se menospreza, mas vença nesta noite as suas barreiras. Vença nesta noite as suas lutas. Vença nesta noite os seus problemas e as suas dificuldades. Vença nesta noite os seus anseios. Este homem poderia se suicidar, morrer. Ele poderia pular de uma ponte, de um prédio, de uma casa naquela época. Ele poderia ir diante de um soldado romano e tentar abraçá-lo. Esse homem poderia procurar a morte, mas ele preferiu procurar a vida. Aleluia. Ele preferiu procurar a cura. Ele preferiu procurar a esperança. Ele preferiu procurar um milagre na sua vida. E nesta noite nós temos que ter esta atitude de nós nos posicionarmos de uma forma que nós venhamos alcançar em Deus o nosso milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse homem venceu tudo isso. Esse homem, ele teve de passar por todo esse processo para ver as mãos de Deus sendo tocada na sua ferida. O toque de Jesus, irmãos, ele traz vida, ele traz esperança, ele traz expectativa, ele traz visão. E nós poderíamos falar de cada coisa que o toque de Jesus traz. O toque de Jesus, passando ali num esquife com um defunto, Jesus toca naquele esquife, toca naquele caixão, e aquele jovem que estava morto viveu. O toque de Jesus traz vida. Talvez você tenha alguém morto na sua casa, morto espiritualmente. Talvez já morreu, foi sua alegria, sua esperança. Talvez você não está tendo mais atitude devido a estar morto, mas nesta noite Jesus está tocando naquilo que você precisa para reviver. A mulher que estava ali, a sua mãe, necessitando de um toque, chorando no caminho com o esquife, com o caixão, chorando ali com a esperança dela. A esperança daquela mulher estava naquele caixão. A vida daquela mulher estava ali naquele caixão, carregando seu filho, aquilo que poderia lhe trazer a providência divina, aquilo que poderia lhe trazer segurança, estava sendo levado por aquela mulher. Mas só foi Jesus tocar naquele caixão. Só foi Jesus tocar, irmãos. Só foi Jesus colocar a mão sobre aquele caixão. Aquilo que estava morto reviveu. Aquilo que estava perdido se levantou. Aquilo que estava longe voltou a estar perto daquela mulher que clamava.
quando Jesus toca. A filha de Jairo, que também estava morta, Jairo necessitado e buscou socorro, buscou talvez na medicina, buscou talvez com seus companheiros, e ele não encontrou, mas ele sabia que Jesus estava passando por ali, e ele viu a necessidade, e ele entendeu que independente da sua posição, ele precisava buscar Jesus, e aí ele busca Jesus, e Jesus da mesma forma toca naquela menina e diz para ela: levanta-se, põe-te de pé. E aquela menina se levantou. Irmãos, o tema nesta noite é a importância do toque de Jesus. O toque de Jesus é importante. Glória a Deus. E as suas mãos estão estendidas aqui neste lugar. As suas mãos estão estendidas para Glória a Deus. As suas mãos, irmãos, estão estendidas para resolver, solucionar, para tratar com os nossos problemas e dificuldades. Os nossos problemas e dificuldades, eles não são maiores do que as mãos de Jesus. As mãos de Jesus solucionam. As mãos de Jesus trazem vida. As mãos de Jesus, elas trazem aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. A mão de Jesus trouxe visão ao cego. A mão de Jesus, ao qual Jesus cuspindo no outro, Jesus posiciona e faz ali uma lama e coloca nos olhos de um cego e pede ele para lavar os seus olhos no sangue de Siloé. Até então, enquanto Jesus não tocou ali naquela lama e não fez aquela lama para tocar nos seus olhos, aquele homem estava sem visão, mas só foi Jesus tocar, a sua visão foi aberta. Só foi Jesus tocar, as coisas aconteceram. Jesus quer tocar em algo especial na sua vida nesta noite. Eu tenho certeza, irmãos, que nesta noite Jesus quer tocar em algo especial que você veio buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus multiplica, Jesus resolve. Jesus é aquele que tem autoridade nos céus e na terra para resolver e solucionar os nossos problemas. Os irmãos têm fé nisso, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, nós pregamos a Tua palavra nessa noite. Nós ministramos, compartilhamos com os irmãos um pouco acerca da Tua palavra nessa noite. E nós pedimos ao Senhor, Pai, mediante os nossos problemas e lutas, as nossas dificuldades, mediante aquilo que nós enfrentamos, eu peço a Ti nesta noite. Olha, Jesus, nossos problemas nessa noite, ó Pai, são muitos, mas a Sua mão é poderosa para apagar todos os nossos problemas, todas as nossas lutas. Nós cremos nessa noite que as nossas dificuldades serão saradas pelo Seu toque nesta noite. Nós cremos nesta noite que os nossos problemas serão resolvidos pelo toque do Senhor. Oh Senhor, nós somos carentes, nós necessitamos que o Senhor, com as Suas mãos poderosas, nos direcione constantemente no Seu caminho. Louvado seja Deus, para que nós